Olá, colegas! Sou a professora Jaiane Dumer, do Pesquisa na Escola, e há algumas semanas nós abrimos as inscrições para o nosso segundo seminário Pesquisa na Escola. Quando as pessoas se inscrevem, eu tenho feito um questionamento para as pessoas que têm se inscrito. O que você espera deste segundo seminário Pesquisa na Escola? E muitas respostas vêm ao encontro da seguinte palavra: aprendizagem. Ou seja, os professores estão ansiosos por aprenderem mais, por adquirirem mais conhecimentos, por poderem melhorar a sua prática pedagógica. Lendo esses comentários e pensando, eu decidi então gravar esse vídeo que eu vou estar passando para vocês 5 dicas que tem tudo a ver com essa questão de aprender, de melhorar a nossa prática, de refletir sobre a nossa prática. Essas 5 dicas nós falamos sobre ela no primeiro seminário Pesquisa na Escola. Então, se você não pôde assistir o seminário, você tem a chance agora de rever essas 5 dicas que nós passamos no primeiro seminário. E a primeira dica é a seguinte: mude a sua relação aluno-professor. Porque muitas vezes a gente pensa que o nosso aluno ele é tabula rasa, ele não sabe de muita coisa e a gente acha que nós vamos ensinar ele e que ele não vai nos ensinar nada. E a gente sabe que Paulo Freire tinha uma frase clássica que dizia: quem ensina aprende e quem aprende ensina. E eu acredito que quando o professor se abre para poder realmente entender que o seu aluno tem seus conhecimentos sim e que ele pode sim aprender com o seu aluno, essa máxima de Paulo Freire, ela se torna uma realidade na nossa prática. A segunda dica tem a ver com a primeira. A segunda dica é a seguinte: valorize os conhecimentos que o seu aluno traz consigo. Porque nós, enquanto professores, devemos ser os mediadores entre o conhecimento do senso comum que o aluno tem e os conhecimentos escolares. E essa conexão entre um e outro, essa reconstrução, essa ruptura que às vezes tem que acontecer com o conhecimento do senso comum que o aluno tem, quem vai fazer essa construção é o professor. Ele vai mediar esse processo, permitindo que o aluno seja protagonista nessa construção. Mas para nós partirmos de uma base, a gente tem que conhecer o que o nosso aluno já sabe sobre isso. Então é muito importante que nós, enquanto profissionais de educação que somos, valorizemos o que o nosso aluno já sabe sobre aquele assunto que nós vamos trabalhar na sala de aula. Então, por exemplo, você é um professor de história e vai começar a falar sobre o descobrimento do Brasil, assunto que é estudado por vários alunos. Antes de você introduzir essa temática na sua sala de aula, que você oportunize que os alunos falem do que eles já sabem sobre esse acontecimento, sobre o descobrimento do Brasil. E a partir daí, então, vamos construindo o que os alunos devem aprender, o que conceito, tudo que eles sabem é assim mesmo ou não, tem uma outra explicação. Daqui a pouco a gente pode separar os alunos em grupos e cada um vai pesquisar uma vertente que explica o descobrimento do Brasil e fazer uma pesquisa e aprofundar esse conhecimento desse acontecimento que é o descobrimento do Brasil. Certo? Então, muito importante a gente valorizar dentro do diálogo o que o aluno já sabe. Uma terceira dica, então, é a seguinte: invista na sua formação continuada. E uma maneira que a gente pode investir na nossa formação continuada é adquirindo livros. No nosso blog a gente já gravou um vídeo com dicas de alguns livros e eu vou estar disponibilizando o link então para você acessar esse vídeo e poder ver que dicas a gente deu lá. Mas é muito importante que nós, enquanto professores, estejamos comprando, adquirindo livros que tratem a temática da educação. Porque, como a gente sabe,
a nossa prática precisa estar embasada numa teoria. A teoria embasa a nossa prática, a teoria fortalece a nossa prática, a teoria melhora a nossa prática. Então a gente precisa estar constantemente lendo, nos atualizando, para podermos estar melhorando a nossa prática. E os livros que tratam de educação, eles vêm ao encontro disso, de melhorar a nossa prática, de poder ser um aporte para que a gente possa atuar dentro da sala de aula. E eu descobri que esses livros não são muito caros, que a maioria deles são livros que custam um valor de qualquer outro livro que a gente lê, eventualmente, um romance ou um autoajuda. Não são livros muito caros, são livros que com certeza nós podemos adquirir, sim. Uma quarta dica diz respeito à nossa busca por materiais na internet. Muitas vezes, e que bom que a gente tem esse recurso da internet e a gente utiliza ele para a gente conseguir outras práticas, outras metodologias para nós aplicarmos na nossa sala de aula no intuito de melhorar essa prática. Mas o que eu quero dar dica para vocês aqui nisso? Sempre que você for fazer essa pesquisa na internet, com práticas, com métodos para aplicar na sua sala de aula, procure sempre pesquisar em sites confiáveis. E a gente também gravou um vídeo sobre isso, eu trago alguns exemplos de sites, você pode acessar esse vídeo que é uma postagem no nosso blog, mas também quero reforçar aqui a questão da gente poder estar pesquisando nos repositórios das universidades, da UBRA, da URGS, da UFPEL, dessas universidades que lá existem artigos, trabalhos, práticas, metodologias que já foram aplicadas, que foram orientados por professores, foram avaliados por uma banca. Então são trabalhos que realmente já passou por uma avaliação acadêmica, são trabalhos que foram validados. Então é importante que nós, enquanto professores, cuidemos quais são as nossas fontes na internet. Então deixo a dica aqui de alguns sites que vai estar nesse vídeo no nosso blog, numa postagem anterior, e essa questão dos repositórios das universidades. E a quinta dica, a quinta e última dica é a seguinte: aprenda sempre. E aí você vai me perguntar, como assim aprenda sempre? A gente pode sempre estar nos autoavaliando o que nós aprendemos até então. Então, depois de uma semana, depois de um trimestre, depois de um ano letivo, que você pare e reflita: o que foi que eu aprendi? O que foi que eu aprendi nessa semana? O que foi que eu aprendi nesse trimestre? O que foi que eu aprendi nesse ano? E se você conseguir listar algumas coisas que você aprendeu, você está no caminho certo, sim, para ser um promotor da mudança na educação, porque você está aprendendo junto ao seu aluno, você está aprendendo coisas novas. O ruim é quando a gente para pensar nisso e a gente analisa que a gente não aprendeu nada de diferente, que tudo que a gente trabalhou na sala de aula, a gente já trabalhou algum dia, que os conteúdos a maneira que a gente abordou os conteúdos é igual, é sempre o mesmo, e aí realmente a gente tem que parar e refletir se realmente é esse o caminho. Se a gente quer que o nosso aluno aprenda, nada mais justo que eu, enquanto professora, seja um exemplo de estar sempre aprendendo e aprendendo bem. Porque como Pedro Demo fala, professor que aprende bem gera alunos que aprendem bem. Alunos aprendem bem quando professores aprendem bem. Então nós temos que ser o exemplo máximo para os nossos alunos de aprendizagem e poder sempre listar o que nós temos aprendido na nossa prática pedagógica, na nossa profissão. Bom, pessoal, essa então eram as 5 dicas que eu tinha para vocês. Espero que elas possam fazer diferença na sua profissão. E se você ainda não se inscreveu no nosso segundo seminário Pesquisa na Escola, aqui nesse vídeo a gente vai estar disponibilizando um link para que você possa efetuar a sua inscrição e possa participar desse evento, que será um evento online e gratuito. Será uma semana de seminário
que se iniciará no dia 13 de junho. Conto com a presença de vocês, vamos estar juntos para continuar aprendendo, ampliando os nossos conhecimentos para melhorar a nossa prática pedagógica. Certo, pessoal? Nos vemos em breve. Até logo!